Pela nossa série sobre o bicentenário da independência, hoje falamos sobre alguns personagens centrais desse momento. Mais do que um ato isolado de um líder, a independência do Brasil envolveu pessoas da elite e do povo. Nós conversamos com historiadores que destacaram alguns desses nomes, alguns deles famosos. Para que Dom Pedro fosse reconhecido imperador do Brasil, muita articulação política aconteceu. Uma das pessoas mais próximas, José Bonifácio, foi um dos responsáveis. Ele foi chamado para ser ministro com uma pessoa, imagina, um Dom Pedro com 23, 24 anos e ele com 60, que conhecia o mundo todo. Ele era a pessoa que podia falar tanto com os revolucionários quanto com o monarca com credibilidade. Batalhas pela independência aconteciam pelo Brasil. Na Bahia, as cartas de Maria Bárbara Pinho formaram um retrato da luta contra os portugueses. Maria Bárbara Pinho, que eu chamo de primeira jornalista de guerra dessa guerra da Bahia, ela, através de uma correspondência com o marido, que é um nobre português e que está vindo para o Brasil, são essas cartas que contam com detalhes os horrores da guerra da Bahia, a fome que as pessoas passaram, a dificuldade que se tinha de cuidar dos doentes. A imperatriz Leopoldina ouviu a voz das mulheres que reivindicavam a independência. Ela temia que o liberalismo de Dom Pedro o deixasse sem apoio em Portugal. Nós temos ainda um grupo enorme de mulheres, 186 baianas, que mandam uma carta para Leopoldina, agradecendo a participação dela e pedindo para ela apoiar a emancipação. E a Leopoldina, que no início estava muito reativa, ela adere ao projeto de emancipação quando ela percebe que ele pode ficar sem coroa em Portugal e no Brasil e que os filhos dela poderão ficar sem coroa e sem trono. A partir do momento em que os brasileiros passaram a tomar decisões pelo país, muitos papéis se inverteram. E fica o destaque para os primeiros políticos do Brasil independente. Grande novidade, e o que é a marca do Brasil independente, é o Congresso Nacional. E essas figuras que faziam a lei que eram novas, todas elas eram novas. O grosso dessas pessoas, até a véspera, uma parte delas estava presa como revolucionário, era tida como pessoa contra a monarquia e lutavam contra a monarquia de fato. No dia seguinte passaram a ser autoridades da nação brasileira que fazem as leis da nação e a que todos devem obediência. Então isso foi uma mudança muito grande. O Feijó era um padre de província, virou regente eleito do Brasil, foi o substituto do imperador. Então é uma dessas transformações. Outros lutaram pela independência e Frei Caneca, por exemplo, foi morto tentando defender uma Constituição mais liberal do que a que foi feita pelo Dom Pedro I.